comecei minha história profissional praticando jornalismo. Era uma revista chamada Clarim, do Seminário Arquidiocesano de São José, no Rio de Janeiro, onde acreditava estar atendendo a uma vocação. Demorei 10 anos para abandonar as teorias aristotélico-tomistas, os estudos bíblicos e histórias greco-romanas, para cair no mundo das notícias. Fui acolhido em Belo Horizonte pelo binômio Jornal da Semana, o bravo e mítico semanário fundado na década de 50 por José Maria Rabelo e Euro Arantes, este já falecido, José Maria ainda no vigor da sua juventude de 80 anos. A primeira matéria o repórter nunca esquece. Eu saí acompanhando o Antônio Beluco Marra, que veio a falecer há pouco tempo atrás de um câncer e também foi colega meu em Paris. Numa entrevista que ele fez com um investigador do DOPS, Zé da Fita, nunca esqueci o nome do cidadão, que tinha sido torturador na época Vargas. O binômio, quem lê a história do jornalismo, veio a ser empastelado em 1962 por soldados do Exército, da elite do Exército, CPOR, comandados pelo general Punaro Bley, comandante da ID4, que era então base do 1º Exército de Belo Horizonte. Não ficaram inteiras na redação da Rua Curitiba um pedaço, cadeiras, máquinas de escrever ou mesas. A edição seguinte do binômio foi produzida por nós, como se diria hoje, home office, e esgotamos nas bancas. Ainda passei pelo Correio de Minas, fundados por próceres do PSD, entre eles Tancredo Neves. Foi quando tive meu batismo de fogo ao ser preso na Praça da Liberdade por um soldado da Polícia Militar que me flagrou num telefone, não era nem orelhão que na época não tinha, pendurado num botequim em pé sujo, telefonando para a redação e avisando ao Dídimo Paiva, nosso redator-chefe, que a polícia estava sentando o cacete em uma manifestação de estudantes secundaristas. Depois de algumas horas no DOPS, foi gloriosa a minha chegada na redação, acompanhado dos diretores do jornal. Eu já era um repórter, eu tinha tido a minha primeira prisão. No Diário de Minas, que ficava na Praça Raul Soares, tive minha primeira promoção. Pauteiro, aquele que faz a pauta, como fizemos semana passada no Contramão. Sempre chefiado por Guy de Almeida, o primeiro e eterno mestre nas artes da redação, na iniciação política e na conduta ética da profissão. Que quem ficar comigo até o final dessa minha gestão, o aspecto ético será uma bandeira dependurada do lado de fora, sempre, significando que o plágio está proibido de atravessar os umbrais do ICA, de que a compra de trabalhos escritos está proibida aqui e de que a reprodução pirata não é coisa para quem quer ser profissional de comunicação. Nessa época eu escrevi as primeiras matérias pré-golpe de 64, as primeiras passeatas de operários e estudantes, os comícios na Secretaria de Saúde, as marchas com Deus pela família e pela liberdade e pela ditadura, as relações anfíbias que misturavam minha militância e minha profissão, enquanto eu participava dos confrontos com a polícia, porque eu ia cobrir as ocupações da Faculdade de Direito, ao mesmo tempo que eu era jornalista,
eu estava brigando com a polícia. Eu lembro que uma das minhas missões era levar modas para as nossas militantes. O golpe militar de 64 me pegou no Jornal do Brasil, na sucursal da Rua Tamoios, esquina com a Avenida Afonso Pena, ao lado da igreja de São José, ao lado daquele barzinho que até hoje existe, aquela boatezinha que frequentávamos tanto. Gude Almeida fora denunciado por um colega nosso de redação e foi levado para a penitenciária de Neves. De lá ele foi para o Chile e só voltou 25 anos depois. Chegou pelo Telex a demissão minha, do Jornal do Brasil e do Emerson de Almeida, assinada por Francisco José do Nascimento Brito, diretor do JB e único jornalista brasileiro feito na cama, como gostava de afirmar o ex-governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda, também jornalista e fundador do Udenista e até hoje vivo o jornal Tribuna da Imprensa. O motivo é que Brito se tornara jornalista por ter se casado com a filha do Conde Pereira Carneiro, proprietário do JB, o jornal que Odilo Costa Filho, quem estuda a nossa história jornalística, revolucionara como a maior reforma editorial e gráfica da imprensa brasileira. Esse jornalista feito na cama mandou embora 2 jornalistas que se faziam nas ruas. A demissão permitiu meus melhores momentos em uma redação. Emerson, que mais tarde seria o fundador e é hoje o presidente da Fundação Dom Cabral, e eu fomos contratados então pelo Correio da Manhã, o matutino carioca, que se tornou o maior opositor da ditadura militar, dirigido pela corajosa Niomar Muniz Sodré Bittencourt. Fotografei e cobri, cheio de ufanismo, a chegada do ex-presidente Juscelino Kubitschek a Belo Horizonte, vindo do exílio. Eu estive na inauguração do Mineirão, na tribuna de imprensa. Eu era repórter multifacetado, esportivo, econômico, político e policial. Qualquer pauta nós traçávamos. Em 66, algumas pessoas que estão na plateia se lembram das reuniões da UNE em seu apartamento, como a Ieda, minha cunhada. Em 66 eu mobilizei um grupo de repórteres em frente ao DCE da UFMG, o Cine Belas Artes, aqui do lado, que ladeia o nosso Instituto de Comunicação e Artes. Ali ainda funcionava o DCE. Na Rua Gonçalves Dias, fazendo crer a repressão que ali se desenrolaria o Congresso Proibido da UNE. Nós, os jornalistas, sabíamos e nos fazíamos de bobos, porque estudantes de todo o país, naquele momento que nós estávamos aqui na Rua Gonçalves Dias, entravam na fila da comunhão, da missa das 6, na igreja do Padre Eustáquio, do bairro do mesmo nome, desviavam-se da comunhão e iam para a sacristia, e dali rumavam para o salão paroquial, local onde de fato o congresso se realizou e elegeu o nosso amigo José Luiz Moreira Guedes, que mais tarde veio a ser deputado federal e hoje é um médico que milita em Juiz de Fora. A diplomação em Direito pela UFMG, minha, me provocou uma parada brusca, quase cardíaca. Não queria ser advogado, como não quisera ser padre. Mas também aquele jornalismo dos anos 60 já não me fascinava. Havia se encerrado um ciclo. Hoje percebo
que tinha vivido a última década do jornalismo romântico brasileiro, a década de 60. Era uma prática corajosa, com as incipientes influências do jornalismo norte-americano. Nossa profissão, entretanto, contava com um camuflado protecionismo do Estado. Não se exigia diploma. Ingressavam nos jornais profissionais com recomendações políticas, familiares, sociais ou até sexuais, como os vimos com o Nascimento Brito. Uma corporação com muitas benesses. Jornalista no Brasil não pagava imposto de renda. Tinha 50% de desconto em passagens aéreas para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Nenhum deles falou isso. Eu, Lélio Fabiano, viajei para Paris no dia 15 de janeiro de 1967 com uma passagem só de ida, porque ela era metade da ida e volta. Porque eu viajei no último dia de validade do estapafúndio privilégio de pagar metade da passagem.